A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor com orações ao lar, comércio, veículo, a seja onde for que vocês estiverem neste momento. Pois lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículo 41, 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então, mais uma vez, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando neste momento, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então vamos à ministração da oração, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra todo o mal que tentar impedir, atrapalhar ou envergonhar a Tua palavra de chegar em cada uma dessas vidas, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas.
para que todos possam ser ainda mais abençoados, que eles venham ser cobertos e revestidos com o manto do teu sangue e do teu poder, para serem igrejas vivas do Senhor e se tornarem benditos do Pai e bendizerem ao teu santíssimo nome, onde quer que eles estiverem ou para onde eles ainda vão. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Eu me chamo Milena e lembrando a todos vocês que estou aqui para ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações. Estarei dando início agora aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono, que são esses papéis brancos que eu vou já dar início ao sorteio para já explicar a todos vocês. Escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Hoje o primeiro rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1 são os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Por que rebanho? Por que bendito? E por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano... Calma lá, troquei. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único, bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, o Senhor Jesus afirma ali uma classe, que são os que serão chamados de benditos do Pai e recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora, ao vivo, em todas as redes sociais, para mais de 30 países, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu todos muitíssimo bem-vindos. Lembrando que eu falo de maneira mais robótica, porque eu falo muito devagar. E se eu falar muito rápido, ninguém vai entender o que eu estou falando. Independente do seu segmento estiver espiritual, religioso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Siga ou se inscreva para continuarem recebendo orações toda madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de Naum, que contém 3 capítulos. Livro de Naum, que contém 3 capítulos, é o primeiro livro que estará sendo ministrado nesta madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par de número 2 e do rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de Naum, capítulo 3, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada é o horário que nós reservamos para interagir com vocês e tirar todas as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Como nós fazemos de segunda a sexta no @mileofertadinho. Vamos à oração a ser ministrada, oração de número 6. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja agora, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e no encontro de toda obra do mal, toda obra do inimigo que estiver tentando envergonhar, atrapalhar ou impedir essas benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejasbenditas, de serem livres,
livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão, Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de Naum, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde for que você estiver lendo o capítulo todo, na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração, livro de Naum, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17. Lembrando que todos os inscritos ou seguidores recebem orações, além das que são realizadas durante a live, toda madrugada pelo nosso sacerdote apóstolo. Naum, capítulo 3, versículo 11 ao 17. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira a água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barco e pisa a massa. Toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como o gafanhoto. Ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu. O gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Naum, vemos aqui como que toda uma cidade, tudo aquilo que era material, que era terreno, veio a perecer quando o Senhor não é a rocha, a fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Pois aqui o Senhor compara a liderança daquela cidade como um gafanhoto, que na hora da... que aqui deixa bem claro, que na hora da... como os gafanhotos grandes que acampam nas sebes nos dias de frio, e em subindo o sol voam embora, e não se conhece o lugar em que estão. Ou seja, no momento da dificuldade, eles estão ali afastados em um canto, mas agora no momento da fartura, eles somem. É necessário a gente examinar sempre com muita atenção, porque quando alguém que está liderando some no momento da fartura, é porque esses recursos que estão no momento de fartura, que é necessário ali a presença daquela pessoa administrando, infelizmente nós vemos que os recursos estão sendo mal administrados. Tanto é que o Senhor deixa bem claro ali que está chegando o momento da guerra, o momento da tribulação, o momento da peleja. E aqui o Senhor fala sobre montar cercos, criar fortalezas. E nós vemos a necessidade que há em nós nos fortificarmos primeiro no Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que Ele possa ser a nossa firme fortaleza. Pois aqui o Senhor deixou bem claro que, no entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, porque não adianta quais coisas que a gente faça, que aos olhos do ser humano faça todo sentido, que aos olhos naturais tem tudo para dar certo. Se a gente não priorizar o Senhor, tem tudo para dar errado. Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos buscar verdadeiramente a presença do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que Ele possa sempre surpreender os nossos corações com a sua alegria. Tudo para mais uma glória no Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Peço que pare, por favor, com o spam aí nos comentários, senão eu vou ter que te silenciar, abençoado.
No final dessa live, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho bendito par de número 8 e o rebanho bendito ímpar de número 7 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Não se esqueçam de compartilhar, se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações mesmo após o término dessa live. Vamos ao livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8, e do rebanho bendito ímpar, de número 7. Livro de 2 Pedro, capítulo 3. Eu não falei com você, Edson, se a carapuça serviu é outra coisa. Mas eu estava falando com outro ali que não tá com nome de pessoa, tá com nome de Fuscão. Era com isso que eu estava me referindo, já que ele estava spawnando a mesma mensagem nos comentários. E nós estamos aqui para interagir sempre com todos vocês, com a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E temos o @MillerOfertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, onde nós interagimos com vocês durante toda a live, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Pulou? Pulou. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para mais honra e glória do nosso Deus. Oração de número 9. Lembrando, qualquer instabilidade em uma rede social, vão para as outras redes sociais, pois estamos ao vivo agora em todas elas com o @Igrejas Benditas. Pra gente tá parecendo normal, abençoado. Pode ser um problema na sua conexão, na sua rede, um boicote que a internet, que a rede social tá fazendo com a gente, mas pra gente o áudio tá normal. Então, qualquer coisa, vá para outra rede social com o @Igrejas Benditas e acompanhe a live com tranquilidade, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar a live e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração da oração. Lembre-se vocês também de levarem um de nossos templos físicos para a sua região, onde o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 9. Que eu achei que fosse o outro da outra rede social que falou que ia dar uma BMW X6 pra gente se a gente provasse na Bíblia Sagrada que a gente estava certo e ele estava mentindo. A gente provou que a gente estava certo e ele estava errado, e aí ele simplesmente sumiu. Aí o outro falou ele da BMW, aí eu perdi o foco, achei que era ele voltando aí pra pagar a BMW, já que acusava tanta gente de calote, e quem deu o calote na gente foi ele, falando que ia dar a BMW se a gente provasse na Bíblia Sagrada. Provamos na Bíblia Sagrada e ele provou que a falta de caráter partia da parte dele e não da nossa. Vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam de madrugada. Que ao buscarem o Senhor junto conosco nesta madrugada, nesta live, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença. Serem revestidos e curados com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até as plantas dos seus pés, para que eles também sejam limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Pedro, capítulo 3,
tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 18. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 3 do livro de 2 Pedro, aqui o apóstolo Pedro ressalta a nossa mente para que venhamos a lembrar que a principal recompensa que o Senhor Jesus nos concede não está limitada a essa vida, e que é corrompida, que perece, mas sim a vida eterna livre, que não tem nada nesse mundo do qual é capaz de impedir quando nós nos posicionamos como igrejas vivas. Pois aqui no versículo 14 ele deixou bem claro: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, ou seja, perfeitos diante do Senhor Deus e dos homens, para que, independente de como, quando ou onde ele venha, verdadeiramente nos encontre perfeitos, demonstrando através de nossas obras e de nossos frutos quem é o Senhor de nossas vidas. Pois aqui o apóstolo Pedro comenta sobre as epístolas do apóstolo Paulo, que desde aquela época já eram mal interpretadas por pessoas com sentimentos, com emoções, querendo buscar o seu próprio reino e não o reino dos céus e a justiça. E aqui ele deixa bem claro como deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. E é por tipos de pessoas assim que desde aquela época existiam que nós tivemos que colocar os valores em dinheiro, para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, para que vocês possam verdadeiramente se posicionar como igrejas vivas do Senhor Jesus e serem encontradas por Ele irrepreensíveis, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais. O abençoado lá de Guanabi, Bahia, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Peçam de nossos templos físicos para a sua região, para levar muitas oportunidades para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se ajuntar a nós, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Basta entrar em contato conosco através do privado da rede social, que a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Primeiro rebanho bendito ímpar de número 11, rebanho bendito par de número 12 e rebanho bendito ímpar de número 11. É o próximo a estar sendo ministrado nesta madrugada, o próximo a ser sorteado. E agora vamos ver o livro que será ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Josué, que contém 24 capítulos. Livro de Josué, que contém 24 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A live de mais cedo estava normal? Me afirma aí essa, por favor, abençoado, nessa rede social. A live mais cedo estava normal? Tudo para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado. Livro de Josué, capítulo 21. Josué, capítulo 21, para meditação do rebanho bendito par de número 12, Josué, capítulo 21. E para o rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Josué, capítulo 22, para a sua meditação. Mas justamente por nós utilizarmos do sorteio, que é o Espírito Santo quem decide. Provérbios 16, versículo 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Nós não queremos trazer nada que venha de nós, e sim tudo que é dele, pois por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. E o nosso dever e obrigação é trazer aquilo que ele sabe que cada um de vocês precisam e necessitam de estarem recebendo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoados, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui sempre trazendo a palavra do Senhor Deus, com a permissão dele, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, é o mesmo aparelho celular. Então, realmente, para você ver que o problema não é o aparelho. O problema pode ser a sua internet, o seu aparelho, ou então, como eu disse, algum boicote da rede social. Pode ir para as outras redes sociais, aí você afirma se é alguma coisa com o seu telefone, com a sua conexão, ou então se é realmente um boicote dessa rede social. Basta ir para as outras do @Igrejas Benditas, que estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que todos que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais continuam recebendo orações toda madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, e que essas vidas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem, juntamente com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, as livrando de todo o mal e toda a obra do mal, através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando sempre a todos vocês compartilharem, convidarem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração aqui do livro de Josué, capítulo 21, do versículo 39 ao versículo 45. Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores, ao todo 4 cidades. Todas estas cidades tocaram por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Nesse capítulo 21 do livro de Josué, vemos como verdadeiramente a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso se cumpre, mas é necessário que o quê? Nós perseveremos em seguir conforme a palavra, a justiça e a vontade do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, pois aqui o Senhor foi bem claro em demonstrar que Ele cumpriu a palavra dele. A promessa que Ele fez, a palavra que Ele lançou, não voltou vazia. E agora é necessário nós o quê? Nos desvaziarmos do nosso eu. Aqui até mesmo na hora da separação das sortes, das tribos, das 12 tribos, dos terrenos das 12 tribos, foi feito através de sortes, entregando ao Senhor, através do sorteio, o seu direcionamento, para que o Senhor pudesse verdadeiramente levar conforme a sua vontade cada um ao lugar determinado, pois o Senhor sabe mais do que todos nós juntos, unidos e misturados. Então nós devemos verdadeiramente estarmos nos unindo em um só Espírito, para que possamos alegrar ao coração do nosso Senhor, como está escrito lá em Salmos capítulo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Próximo, rebanho bendito par, de número 10, e rebanho bendito ímpar, de número 9. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, para mais honra e glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês para tirar as suas dúvidas, para mais honra e glória nosso Senhor Jesus o Cristo. Livro de 2 Crônicas, que contém 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, que contém 36 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Não estou aqui para explicar para quem não quer ouvir, quer apenas acusar. Estou aqui para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34. Para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, 2 Crônicas, capítulo 34. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de 2 Crônicas, capítulo 35, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar para que a palavra do Senhor possa alcançar outras vidas que precisam e necessitam da sua palavra sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, lembrando que todos que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais continuam recebendo orações toda madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Oração de número 7 é a próxima a estar sendo ministrada nesta live, 987. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro através dessa internet, dessa tua igreja virtual, e essas vidas possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão, Senhor Deus. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de 00h07 até 1h12 da madrugada, focada em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 da madrugada até 1h24 é onde nós estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração do livro de 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 27 ao versículo 33.
Portanto, teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 34 do livro de 2 Crônicas, vemos aqui a consequência dos pecados e o livramento do Senhor para aquele que realmente, verdadeiramente, do seu interior, se arrepende de todo o mal que vem praticando. Pois verdadeiramente devemos examinar aqui que o Senhor deixou bem claro que ainda a consequência do pecado viria, mas aquele que se arrependeu, que verdadeiramente demonstrou uma sinceridade de coração ao Senhor nosso Deus, esse seria livrado. Então devemos buscar sempre, como assim o Josias fez. Ele recebeu a repreensão, ele recebeu a correção, ele se arrependeu e através das suas obras e dos seus frutos, ele testificou aquilo que o Senhor já havia testificado no seu coração. O Senhor sonda as nossas mentes e os nossos corações. Ele sabe o que nós pensamos ou imaginamos. Agora, para que o inimigo veja que você verdadeiramente está sendo fiel e verdadeiro ao Senhor, para que você confesse ao Senhor da sua vida através de suas obras e dos seus frutos. Como Josias purificou toda a cidade, ajuntou todas as pessoas para louvarem e adorarem ao Senhor. E enquanto Josias vivia, o povo estava ali fiel ao Senhor, aos caminhos do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, papais, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. A partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários. E o livro de João, que contém 21 capítulos. Livro de João, que contém 21 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social em que estivermos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através daquele QR Code lá atrás na parede.
Esse aqui é apenas para proteger a minha imagem, normalmente não funciona, mas aquele ali de trás para todos aqueles que quiserem ofertar e ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus. Lembrando que eu não sou a líder, eu sou aqui ministradora da palavra do Senhor nosso Deus e não sou de menor. Estou debaixo da autoridade do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, e estou aqui com 20 anos de idade, sendo um milagre do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois a minha mãe não poderia gerar nem filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, se você quer colocar o Senhor Deus que está conosco à prova, oferte o dizime nessa nossa igreja virtual. Pois lembrando a todos vocês que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo mais de 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós não temos autoridade para receber as ofertas e dízimos de todas as pessoas, para que vocês vejam a credibilidade que nós temos, que jamais as suas ofertas e seus dízimos ou qualquer coisa que você faça relacionado a nós, de acordo com a palavra do Senhor Deus, jamais será em vão. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet. E o livro de João, capítulo 8. Eita glória, eu gosto desse aqui, esse aqui é polêmico. João, capítulo 8, para a meditação do rebanho bendito par de número 4. João, capítulo 8. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de João, capítulo 9, para a sua meditação. Esse aqui tem muita palavra boa, glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Vamos à ministração de mais uma oração, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 11 é a próxima a ser ministrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aí o pessoal perguntou por que tá com hate em mim. É justamente por causa das palavras do Senhor Jesus, pois ele deixou bem claro: se a mim me odiaram, também odiarão a vós. E se o servo não é maior que o seu Senhor, assim como perseguiram ele, também perseguiriam a nós. E como está lá em João 7, versículo 24, não julgais segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Eles não conhecem a palavra do Senhor e por isso, Mateus 22, versículo 29, erram por não conhecer as Escrituras Sagradas, julgam de acordo com a aparência, ficam mais prestando atenção naquilo que vem do que naquilo que escutam. Então é sempre muito importante nós sermos prudentes e seguirmos de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Eu vou pegar uma das partes mais polêmicas desse livro que vai dar continuidade aí à resposta que você fez. A pergunta, no caso, que você fez. Vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, que eles venham ser cobertos e protegidos com o manto do teu santíssimo sangue, para que possam produzir abundância de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu Senhor Jesus é maravilhoso. Vamos aqui ministrar no livro de João, capítulo 8, do versículo 41 ao versículo 47. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós somos bastardos? Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus. Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havieis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quanto
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas quando eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Nesse capítulo 8 do livro de João, o Senhor Jesus deixa bem claro que as obras e os frutos por si só dizem quem é o Pai. E se o próprio Senhor Jesus, aquele que nunca errou, que não tem pecado, aquele que deu a sua vida por amor de todos nós, esse não acreditaram nele, xingaram ele, esculhambaram ele, maldizeram dele, aí logo depois eles falam que ele tem demônio. Então, se esse, que é o meu Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, padeceu por tantas coisas por causa do Evangelho, seria um absurdo se eu agora na internet não tivesse ninguém me insultando, me prejudicando de alguma forma. Porque verdadeiramente, quando a obra é da luz, quando aquilo está de acordo com a vontade do Senhor, o inimigo sempre se levanta para tentar impedir. Quando está de acordo com as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus, o inimigo sempre tenta impedir. Porque a palavra do Senhor, através da palavra do Senhor, as pessoas alcançam a cura, a salvação, a libertação, a paz, a graça, a alegria. Todas as promessas que o Senhor concede àqueles que o amam. Aqueles que o amam são aqueles que guardam e praticam a sua palavra. E quando é a essência da luz que vem sendo traga à tona, as trevas sempre se levantam para tentar oprimir. Mas aquilo que está escrito, que mara mais na glória de Deus, é a mais pura verdade. Quanto maior é as trevas, maior é o brilho da luz que tem de ser, que está ali no meio. Salmo 112, versículo 4. Sermos luz em meio às trevas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. É o último rebanho. Vamos ao último rebanho par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E como está escrito lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados somos quando perseguidos, injuriados e mentindo disserem todo mal contra nós, porque verdadeiramente desse é o reino dos céus. Saímos de uma pedrada para uma ainda tão grande quanto, no caso. Livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos. Livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais Escolha seu número de 1 a 7 para você receber a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para a sua meditação. Desculpa, gente, li um comentário ali que não aguentei. Vamos ao próximo livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par de número 6. Apocalipse, capítulo 5. E para o rebanho bendito ímpar de número 5. Para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Apocalipse, capítulo 6, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de oração de número 1. Eu vou comentar mais sobre esse comentário, comentar sobre o comentário logo mais, porque agora eu tenho que focar na ministração, já que o tempo está acabando. Já estarei interagindo com vocês nos comentários a partir de 1h12 da madrugada. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nessa live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, Igrejas Benditas. Roga ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que haja através da palavra do Senhor que está sendo ministrada, quebrantando os corações, para que eles possam receber a tua verdadeira semente e ela venha frutificar. Que eles sejam lavados e revestidos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, para que possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés,
pés ou as palmas de suas mãos. Essas vidas conectadas agora conosco através dessa internet possam se tornarem verdadeiros amigos, benditos, fiéis filhos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor Deus. Vamos à ministração do livro de Apocalipse, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 14. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste rei e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, 2 seres viventes e 2 anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor. Aqui nesse capítulo 5 do livro de Apocalipse, testifica a grandiosidade que é o verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro Cristo, que sofreu uma perseguição, mas que a sua honra, a sua glória, a sua exaltação superabundou toda aquela perseguição que ele sofreu. Não podemos nem fazer comparação ao Senhor Jesus verdadeiro, a tudo aquilo que ele passou por amor de todos nós, com que os outros falsos cristos que surgiram após dele passaram. Não podemos sequer comparar, porque se a gente examinar que ele cumpriu a maior parte de todas as profecias verdadeiramente, como está escrito, o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente trouxe aquilo que é necessário para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. A palavra dele é viva, vida, vivifica, é espírito, é espada. E verdadeiramente os verdadeiros adoradores, como os 24 anciãos da nossa igreja virtual, @avivamento24ad, @avivamento24ad, baseada nas escrituras sagradas, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E João 4, do 21 a 26, o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade e em qualquer lugar. Então seja um verdadeiro adorador daquele que é digno de toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos, hoje e eternamente, meu muitíssimo amém. Vamos ao último livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, livro de Amós, que contém 9 capítulos. Livro de Amós, que contém 9 capítulos, é o último livro a ser ministrado. Lembrando que essa live fica salva em outras redes sociais com o @igrejasbenditas. E você vai poder acompanhar as ministrações passadas que aconteceram, receber orações, sendo inscrito ou seguidor, pois o nosso sacerdote apóstolo ora por todos vocês toda madrugada e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Livro de Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4, é uma meditação para todos nós. Escolha também um número de 1 a 4 para você receber mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Pois daqui a pouco estarei sorteando mais 7 números para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. No @mileofertadim, que é 1 a 4, com live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, oração de número 12. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para a mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que através dos poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro com os corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nessa madrugada junto conosco, haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que todos que são seguidores ou inscritos nas nossas igrejas virtuais continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos à ministração do livro de Amós, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 10. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel. Disse o Senhor Deus: também vos deixeis de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 do livro de Amós, vemos aqui como tudo se torna em vão, se não for de acordo com a vontade e o coração do Senhor nosso Deus. As ofertas e os dízimos que eles levavam de 3 em 3 dias, os sacrifícios, as ofertas toda manhã, e os dízimos eles levavam de 3 em 3 dias. Se não houver aquilo que o Senhor Jesus foi bem claro em Mateus 23, devei fazer estas coisas, mas não podemos omitir as outras. Precisamos converter o nosso coração ao Senhor, aos caminhos do Senhor, e fazer conforme a sua vontade, não conforme a nossa. Aqui o Senhor deixou bem claro, eles gostavam de fazer aquilo. Eles pareciam ter uma aparência de santidade, mas quando o Senhor, que sonda as mentes, os corações e pesa o espírito, examinava cada um deles, via que não tinha sinceridade. E como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 15, versículo 7 a 9, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Então devemos buscar sempre tomar muito cuidado com onde está o nosso coração,
para que jamais venhamos a fazer nada em vão, mesmo que seja com alegria ou em nome do Senhor. Se não houver santidade e santificação, segundo a vontade do Senhor, se torna em vão. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O dízimo não se paga, abençoado. O dízimo se entrega em nome do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, a quem é sacerdote, segundo a ordem de sumo sacerdote do Senhor Jesus o Cristo. Você pode ofertar ou dizimar através daquele QR Code ali em cima. Esse aqui é só para proteger a minha imagem, por causa dos comentários ele não funciona. Mas aquele ali você pode ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, em que nós afirmamos que vocês não estarão dando sua oferta e o seu dízimo em vão, em hipótese nenhuma. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Em nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora escolha o seu número de 1 a 7 e receba uma palavra do Senhor para a sua meditação. Mais uma palavra no caso. Se de 1 a 7 você escolheu o número... Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O número 7 vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, se você escolheu o número 7. Se você de 1 a 7 escolheu o número 5, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 4, vai meditar em Josué, capítulo 21. Josué, capítulo 21, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar em João, capítulo 8. João, capítulo 8, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 6, vai meditar em Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4, se você escolheu o número 6. Sim, abençoado, o primeiro livro foi o livro de Naum. É esse nome mesmo. Na outra rede social, essa live vai ficar salva com @igrejasbenditas. E você vai poder acompanhar o sorteio e compartilhar essa palavra para outras vidas. Enquanto eu vou dar um comunicado muito importante para todos vocês, vão deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que saibamos que você está interessado em participar com boas intenções, em interagir, em tirar as suas dúvidas, que daqui a pouco eu estarei interagindo com todos vocês. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que vocês recebem durante as madrugadas, durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E você também tem a flexibilidade nos horários, do horário da manhã, tarde, noite e madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, através das lives de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus capítulo 16, versículos 24 a 27 e João capítulo 15. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região,
seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país. Basta você entrar em contato conosco, independente dos seus recursos ou condições financeiras ou do seu segmento de fé espiritual religioso. Entre em contato conosco através do privado, pedindo um de nossos templos físicos, que a nossa produção vai retornar a sua mensagem com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente dos seus recursos ou condições financeiras. Então entre em contato com as autoridades competentes na sua região, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito, governador, presidente, para que lhe leve uma verdadeira obra do Senhor para a sua região, para que não só você, como todos que estão no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país, possam ser muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus e de todos os benefícios que as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais sempre levam em todo lugar que nós nos posicionamos de maneira física também. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Gratidão, Senhor. Vamos agora estar interagindo com todos vocês. O meu que perguntou: não faria mais sentido se parte alma insatisfeita dela voltasse em outro corpo até conseguir ser rica? Ah, tá. Ele comentou ainda no comentário de cima. Peraí, cadê? Aqui. Você não acha que uma pessoa que tem muita ambição em ser rica, mas não consegue, significa que a alma dela vai embora sem ter tido a satisfação de ser rica? Não faria mais sentido se parte alma insatisfeita dela voltasse em outro corpo até conseguir ser rica e assim ir aos céus satisfeitas? Não é satisfeita? Não é assim? Se não é assim, onde que Cristo falou que não é? Então vamos lá. Primeiro ponto, que o Senhor Jesus em nenhum momento falou que a gente está aqui para fazer aquilo que a gente quer, que nos deixe satisfeito. Ele deixou bem claro, ó, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Seguir o Evangelho, o reino e a sua justiça é algo que é sempre renúncia do nosso eu. Pois você falou aí sobre uma alma que tem a vontade de ser rica, que quer essa satisfação de ser rico. Mas o ponto é, o Senhor que conhece a capacidade de cada um de nós, sonda as nossas mentes e os nossos corações, Ele sabe se essa alma, essa vida, tem a capacidade ou não de ser rica. Pois lá em Marcos capítulo 10, o Senhor Jesus foi claro que o rico tem mais dificuldade em entrar nos céus. E se aquela vida ali não tem capacidade de suportar o peso e as tentações que tem na riqueza, na fartura de bens materiais, o Senhor seria injusto e estaria condenando uma alma por conceder a ele aquilo que o seu coração desejava, mas não era aquilo que ele precisava e, pelo contrário, por mais que era algo que ele queria, era algo que prejudicasse a ele. Que bem seria a alma ganhar o mundo todo e perder sua própria alma. Exatamente. Tudo para mais honra e glória no Senhor Jesus. É importante verdadeiramente buscarmos crer nele, como está escrito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. A Eli abençoado tinha comentado que o mesmo falam sobre Jesus o mesmo que falaram sobre Jesus naquela época é o mesmo que estão falando de um abençoado aí que se passa de Cristo. Hoje em dia é a história se repetindo. O povo condena e depois se arrepende. Mas o ponto é, examina as obras, examina os frutos do Senhor Jesus, dessa benção aí, né? Porque eu não sei nem se eu posso chamar ele de bênção realmente, porque ele está justamente vindo aí se dizendo seu Cristo, essa criatura, exatamente, essa criatura aí. A gente tem que tomar sempre muito cuidado com as obras e com os frutos, para que venhamos a reconhecer a árvore. Porque ele falou em Mateus capítulo 24, cuidado que vão dizer, ó, Cristo está ali, ele está aqui, ele está ali, mas cuidado, examine os frutos, que senão até os escolhidos podem ser enganados, hein? Exatamente, como o próprio Senhor Jesus afirmou. Mateus 24. Mateus capítulo 24. Vou apresentar para vocês agora uma das nossas mais de 70 denúncias. Lembrando que no meu canal de @milaofertadim, segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, vocês podem pegar uma de nossas denúncias e ir lá comentar, questionar sobre ela, querer participar, interagir e se posicionar aí para verdadeiramente estar como a Igreja Viva do Senhor. Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17. A igreja que interage, a igreja que examina.
a denúncia de número 77 foi apresentada hoje no canal @Mille, na última live no @Mille Ofertadim. O Senhor quer nos falar mais informações através dessa denúncia. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que você encontra uma playlist com todas as nossas mais de 70 denúncias no @Mille Ofertadim. A denúncia de número 77. Muita atenção nessa denúncia, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo são 3 seres distintos um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 38, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E justamente o que eu comentei com vocês, quem acompanha a live da madrugada na @Igrejas Benditas, a gente comentou sobre a denúncia de número 30 na última live, que fala sobre o político, o sacerdote e o comerciante, que são 3 classes que trabalham ali no Ministério do Nosso Senhor Deus. E hoje na @Mille Ofertadim eu comentei justamente com vocês sobre isso, de como o Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Filho e o Espírito Santo são distintos, mas trabalham em um prol, um favor de algo que é bom. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Da mesma forma, o sacerdote, o político e o comerciante têm que estar interagindo e trabalhando em benefício daquilo que é bom, de acordo com a vontade e a justiça do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus. Lembrando que estamos aqui sempre com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, 12 minutos não, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. E de 12 minutos antes das 7 horas da noite é no @Mille Ofertadim. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando todos vocês que perderam as ministrações. Ofertadim, Sal e Luz. E a igreja Sal e Luz, tudo para mais honra e glória do Senhor Jesus. E a abençoada me perguntou se eu sou profeta. Não, abençoada, esse termo nem existe mais. Lucas 16, versículo 16. Exatamente. Lucas 16, versículo 16. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. A lei e os profetas foram até João. Então, quem sou eu para querer dizer que quando depois do meu Senhor ter falado que não tem mais, eu agora querer me chamar que eu sou só porque eu profetizo? Primeiro que eu profetizo aquilo que é necessário realmente para a vida. Mas é necessário a gente examinar sempre com muita atenção e cuidado com os títulos que nós adotamos. É que profecia é uma coisa, profetizar é outra. Exatamente. Profecia não existe mais. Agora, profetizar existe porque isso vem do Espírito Santo. Tanto é que o Ágabo, que era profeta, não é mais, do verbo não ser mais, era profeta, ao ele profetizar, ele falou, assim diz o Espírito Santo. E não assim diz o Senhor. E as 3 filhas lá do... As 4 filhas de Filipe, que elas profetizavam, nem por isso eram profetisas. Saul e os seus mensageiros profetizaram, nem por isso eram profetas. E ali o abençoado perguntou, esse que está falando não faz live? Nosso sacerdote apóstolo, que está aí por trás das lives. Ele participa, sim, interage das lives, mas ele evita de mostrar o seu rosto, porque ele não gosta de ter um tratamento diferenciado quando descobrem quem ele é. Ele prefere continuar no anonimato para poder continuar cumprindo um dos principais mandamentos do Senhor Jesus, de ser servo e servir. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Nós somos de acordo com as Escrituras da Bíblia Sagrada. Que é isso que a gente sempre faz questão de explicar aqui pra vocês quando perguntam, é claro. Que a gente não pode afirmar que a gente, eu sou disso tal, sou daquilo outro, sou desse movimento, sou isso, penso aquilo outro. Porque todos esses movimentos que surgiram aí, hoje em dia, no ramo da religião, que já começa aí, religião, é sempre algo que um ser humano interpretou de si próprio e com isso, da forma que ele queria, que ele se sentia mais confortável, que ele achava, ele foi e criou toda uma teologia, todo um ramo que eles dizem ser espiritual, mas é um ramo religioso, que
não tem a verdadeira santidade do nosso Senhor Deus. Não porque tem não tem princípio. Obrigada, apóstolo. Que não tem princípio na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, a gente não pode afirmar que a gente é de alguma denominação, que a gente é isso, que aquilo, outro, porque nós estamos aqui seguindo de acordo com as escrituras da Bíblia Sagrada, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Porque em João capítulo 7, o Senhor Jesus falou bem claro: aquele que é enviado por ele fala como está escrito. Porque aquele que não fala como está escrito, não ensina como está escrito, ele busca o seu próprio reino. Exatamente. Não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Então, por isso que tudo aquilo que o líder falar, ele tem que provar. Está no capítulo tal, está no livro tal. Porque Exatamente. se não tiver, eu acho... Então, entenda bem, o templo, a igreja do Senhor, não é para ela poder fazer aquilo que ela acha, o que ela pensa, o que ela sonhou, o que ela tem vontade. Mas sim, tudo o que está escrito, tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus. Que o abençoado perguntou quantos anos eu tenho 20 anos, sou maior de idade, sou um milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. E o outro abençoado perguntou por que é denominado como sacerdote. O sacerdote vai responder. Exatamente. Vamos lá. Isso está lá em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. O Senhor Jesus nomeou todos, reis e sacerdotes. Nomeou a igreja, rei e sacerdote. A igreja dele, ele nomeou como rei e sacerdote. O que é a igreja dele? Aquele que trabalha na obra dele como está escrito, não omitindo nada e não acrescentando nada. Então esse se torna rei e sacerdote. Ele pode ter 2 títulos. Exatamente. Ele pode ter 2. Assim como nós somos da ordem de Melquisedeque. Que era rei e sacerdote. Rei e sacerdote. E detalhe, não tem nada a ver com as 12 tribos, tá bom? Exatamente. Não tem Deixando nada a bem ver com as claro. 12 tribos. Por isso que a gente temos autoridade para poder receber ofertas e dízimos. Exatamente. Pois se viéssemos da linhagem das 12 tribos de Israel, não poderíamos mais receber oferta e dízimo. Então, exatamente. E aí o abençoado perguntou qual é o nome do abençoado do fundo. É o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E aqui outro abençoado tinha comentado: vou querer saber se o Leviatã é um dragão e vai vir do mar para destruir a terra. Abençoado, você tem que se preocupar na palavra do Senhor. Está lá escrito lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 12 a 14. Está aí, ó. 3 espíritos: o espírito da besta, o espírito do falso profeta e o espírito do dragão. Você tá certo aí, ó. Ele comentou: vou pular no mar e pegar este Leviatã nas unhas, que até agora não me respondeu se ele vai vir. Abençoado, não se preocupa com ele. Ele não vai vir, não. Ele já veio. Você olha lá que ele já saiu e os frutos dele tá aí, ó. Por isso eu falei assim, examine os frutos. O fruto do dragão está aí no meio de todo mundo. Ele está congregando com a igreja. Está lá bem escrito. Em Apocalipse 16, versículo de 12 a 14. Tá lá, o espírito da besta, o espírito do anticristo e o espírito do dragão já está congregando com a igreja. Com o templo, que as pessoas que estão no templo de 4 paredes, é eles que estão lá. Infelizmente. E ali o abençoado comentou: então todos... Vou ignorar o outro. Então todos são sacerdotes? Não é isso que está escrito, abençoado? Isso não. Exatamente. Porque o que, para mim poder se tornar um sacerdote, é necessário, no mínimo, 20 anos de jejum. Como o Senhor Jesus fez para se tornar um sacerdote. O Senhor Jesus jejuava desde a idade de 12 anos. Exatamente. Entendeu? E aí ele se tornou sacerdote e sumo sacerdote. Aí sim, isso porque na tribo de Levi, ele veio como um cordeiro. Na tribo de Melquisedeque, ele veio como sumo sacerdote para poder fazer o sacrifício do cordeiro. Tá bom? O abençoado perguntou: e para que serve o jejum? Para que serve o jejum? O jejum, nas palavras do Senhor Jesus, ele foi bem claro: a casta de demônio, que só sai quem tem o ministério de jejum e oração. Eu expulso um demônio em qualquer lugar do mundo que ele estiver. Porque eu tenho esse ministério da casta de demônio para poder expulsar ele. Entendeu? Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. É que nem os discípulos do Senhor Jesus não conseguiram expulsar um demônio do menino. Não conseguiram expulsar o demônio. E o Senhor Jesus foi lá e expulsou o demônio. Aí os discípulos perguntou: por que eles não conseguimos expulsar esse demônio? Aí ele falou bem claro: a casta de demônio que só sai com jejum e oração. E glória a Deus, a gente temos esse... Glória ao nosso Senhor Deus. É necessário haver irmãos que se posicionem contra essas castas para que todos nós possamos estar juntos em um só espírito contra todas as astutas ciladas. Lembra bem, a igreja do Senhor tem que andar junta. Nenhuma pode andar sozinha, tá bom? Exatamente. Para mais honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo você na próxima live, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertadim e na madrugada no @Igrejas Benditas, a partir de 00h07. Peça um de nossos templos físicos na sua região, seja bairro, município,
estado ou país, entrando em contato conosco através do privado, independente dos seus recursos ou condições financeiras. E fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus o Cristo. E aguardo vocês na próxima live, meu muitíssimo amém.